Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do Brasil para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no oeste do Paraná, para acompanhar como é que foi essa segunda safra de milho lá na região, como é que estão os preparativos para a sequência das atividades. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, é o Carlos Koenig, gerente técnico da Cevale, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Carlos. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Prazer é meu, bom dia ao telespectador, né? Para nós sempre é uma honra estar aqui presente no Notícias Agrícolas. Carlos, da última vez que a gente se falou aqui no Notícias Agrícolas foi em junho, a colheita estava começando por aí e você já destacava problemas de desenvolvimento e queda de produtividade. Como é que avançaram esses trabalhos de colheita aí na região da atuação da cooperativa? Então, a região oeste, onde a cooperativa está situada, né, que a gente chama de Paraná 1, que é a região de Palotina, Assis, Terra Roxa, Francisco Alves, Guaíra, né? Essa região foi muito impactada pela seca, né? E produtores aí tiveram perdas bastante significativas, inclusive áreas que o produtor não conseguiu colher, né, devido à falta de chuva, e teve um prejuízo muito grande. É claro que esse inverno e a primavera, né, nós tivemos aí um evento muito irregular em termos de chuva na nossa região. Então, teve regiões onde o produtor conseguiu colher uma safra relativamente boa. Porém, temos produtores aí que não colheram praticamente nada, tiveram perdas de 100% dentro das lavouras, né? Isso acaba impactando dentro da viabilidade desse produtor dentro da nossa região. A gente já consegue apontar alguma média de produtividade aí para a região, Carlos? Quando a gente fala na região oeste do Paraná, nós tivemos a região de Toledo, Cascavel, enfim, a região mais sentido medianeira, que não é a área de atuação da cooperativa. Essa região teve uma produtividade maior. Porém, quando nós viemos para a região de Palotina, Nova Santa Rosa, Maripá, Marechal Cândido Rondon, sentido para cá, nós tivemos uma produtividade aí que deve ter fechado em torno de 60 sacos por hectare de uma estimativa inicial de 110 sacos por hectare. Então, uma perda bastante significativa dentro dessa região, que impactou esse produtor fortemente com relação à viabilidade, né, e retorno sobre o investimento. Você falou dessa viabilidade. Se a gente olhar para o lado da comercialização, como é que foram as oportunidades de venda? Também teve dificuldades com relação a preço, né, Carlos? Isso, né? Nós temos aí os últimos 2 anos, né? A safra 23, 23, que o produtor acabou não fixando a produção. E quando ele foi colher, ele colheu uma safra com precificação mais baixa, né? Isso acabou trazendo uma dificuldade em relação à rentabilidade. E esse ano também somado aí com a frustração de safra e precificação mais baixa. Então, isso acaba impactando dentro do fluxo de caixa do produtor e ele não tendo capacidade de reinvestir dentro da própria lavoura, né? Então, de forma geral, nós temos orientado sempre o produtor, ele está amarrando as duas pontas, né? Nós colocamos aqui que a moeda de troca dele realmente é o grão, né? Então, quando ele faz uma compra de insumos, né, nós estamos orientando para que ele amarre isso junto com o grão, né? Porque aí ele precisa saber o quanto que ele vai colher para fechar as contas, né? Então, isso acaba minimizando aí a exposição dele ao mercado, né? Que a gente está tendo uma oscilação muito grande dos preços nesse momento. E aí, Carlos, agora olhando para frente, como é que está a preparação, planejamento para a próxima safra de soja 24/25, que já deve começar logo por aí, né? A gente teve mudanças, principalmente na região oeste aqui do Paraná, né? Onde que o vazio sanitário veio para o dia 1º do 9, né? Então, a partir do dia 1º de 9, o produtor pode iniciar o plantio. E o zoneamento agrícola também, né? Ele veio para o dia 1º do 9. As temperaturas agora, nesse momento, estão bastante baixas, né? E umidade do solo bastante baixa também. Então, nós temos orientado o produtor para que realmente olhe as condições climáticas, para que ele coloque e semeia a safra em condições adequadas, ideais, para a planta expressar o seu potencial. Porque o importante nesse momento, onde que existe aí a questão da viabilidade, da precificação das commodities com preço mais baixo e o custo de produção tendo um custo de produção significativo para que ele seja
assertivo em relação ao plantio, principalmente, que a gente não consegue depois consertar um mau plantio. Então, o produtor, nesse momento, ele está atento com relação às dessecações, aí principalmente as plantas de difícil controle, que aqui na região a gente tem a buva, o capim amargoso, a trapoeraba, a poaia, que são plantas que são de difícil controle, você precisa fazer sequencial, então o produtor está fazendo isso. Alguns produtores têm aproveitado esse momento para fazer as correções de solo, a coleta de solo, para basear as recomendações de fertilidade em cima de uma análise de solo, que isso é uma recomendação que a cooperativa faz também. Porém, né, nós temos orientado o produtor a olhar as condições climáticas aí futuro para estar semeando a cultura da soja, né, dentro de uma temperatura de solo adequada, acima de 20 graus, né, e uma umidade de solo também proporcionando a germinação. Não deixar esse grão, essa semente armazenada no solo para que depois venha uma chuva e germine. Então, são alguns cuidados que a gente tem orientado o produtor para que ele tenha aí um início de safra bastante promissor. É importante semear dentro dessas recomendações, né, Carlos, para garantir já um bom início de safra, um bom desenvolvimento, né? É isso, e a gente vem aqui, né, de 2 ou 3 anos, com algumas dificuldades em relação ao clima, algumas dificuldades em relação à produtividade, né, produtividades muito irregulares na região oeste, Mato Grosso do Sul, inclusive o Mato Grosso, né, proporcionando pelas dificuldades climáticas. Então, o produtor precisa ficar atento e plantar, né, essa nova cultura aí da safra 24, 25 dentro das condições adequadas para que ele tenha uma boa germinação, um bom vigor e essa planta expresse aí o potencial produtivo, que isso é super importante para ter boas produtividades. Então, o que eu falo para o produtor, e a gente vem orientando ele, que ele precisa colher uma boa safra, né? E para diluir os seus custos e, consequentemente, ter uma rentabilidade um pouco melhor. Carlos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário das lavouras e da região. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu acho que o importante aqui, né, a gente tem orientado o produtor realmente que ele precisa estar olhando de forma mais empresarial a agricultura, ele precisa estar amarrando seus custos, olhar o solo como uma ferramenta importante aí para mitigação de risco também. Momentos de laninha, essa questão de incertezas climáticas, utilizar o seguro agrícola como uma ferramenta é super importante também para que ele não que ele consiga proteger o seu capital, né, que está investindo um grande volume de recursos aí no solo, né? E muitas vezes sem um seguro agrícola. Então, são algumas ferramentas aí importantes para que o produtor utilize e diminui esse risco de exposição, né? Que a gente sempre fala que a agricultura é uma indústria a céu aberto, mas o produtor tem algumas ferramentas que ele possa melhorar e trazer um pouco mais de tranquilidade para que ele possa dormir um pouco mais tranquilo, né? Em relação aos investimentos dentro da sua propriedade. Então, o seguro, análise de solo, agricultura de precisão, fazer uma rotação de cultura, ter uma cobertura eficiente, isso vai diminuir o risco de exposição desse produtor, além de usar aí a relação de troca como moeda, que é bastante importante. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente acompanhar como é que vai ser o plantio dessa próxima safra aí na região. Um abraço, até a próxima. Abraço, até a próxima. O Carlos Koenig, gerente técnico da Cevale, conversou com a gente para mostrar como é que foi a segunda safra de milho lá na região oeste do Paraná e como é que estão as expectativas para a próxima safra de soja 24-25. Carlos destacando que depois de uma perspectiva inicial de média de 110 sacas por hectare para essa segunda safra de milho, a região vai finalizando a colheita com potenciais, com médias na casa das 60 sacas por hectare, quase 50% a menos de produtividade em função da irregularidade climática. O Carlos destacando que até teve algumas regiões, alguns produtores com boas médias de produtividade, mas muita gente teve pouca chuva, alguns produtores até nem conseguiram colher, tiveram perdas de 100% nessa segunda safra em função da falta de chuvas, então resultados bastante irregulares e também dificuldades na comercialização. O Carlos destacando que ficou bastante comprometida a rentabilidade financeira do produtor nesta segunda safra de milho lá para a região oeste do Paraná, a região de atuação da cooperativa Cevale.
Já olhando para a sequência das atividades, o vazio sanitário nessa região do Paraná se encerra no dia 1º de setembro. A partir dessa data, o produtor paranaense já está autorizado a plantar a sua próxima safra de soja, mas a recomendação da cooperativa é que o produtor acompanhe bastante as recomendações técnicas, as chuvas, a umidade do solo, a temperatura do solo, para efetuar sua semeadura somente quando as condições forem as ideais, para já garantir um bom início de safra depois de 2 ou 3 anos acumulando produtividades irregulares. A expectativa é esperar bastante essas boas condições para conseguir uma safra positiva nessa próxima temporada, que claro que a gente vai seguir acompanhando bastante de perto todos esses trabalhos de plantio da próxima safra de soja, não só lá no oeste do Paraná, mas em todas as outras regiões do Brasil, aqui no nosso Realidades da Safra. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.